Olá, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vos trago Era Outra Vez, do Carlos Trilho e do Alberto Breccia. A gente recebeu esse álbum aqui da Comic Zone, um álbum bonitão, o papel tá muito bacana, não é aquele couchê brilhante, e eu acho que combinou muito bem com a arte do Breccia. E cara, aqui eu acho que o fundamental é a arte do Breccia. O Carlos Trilho, a gente já falou dele aqui em outros episódios, ele é um dos grandes roteiristas do planeta, né? Assim, o cara tem muita coisa muito bacana. Recomendo muito a leitura da Grande Farsa, que a Comic Zone também lançou, que é muito legal. E aqui ele e o Alberto Breccia fizeram no final dos anos da década de 70, lá por 79 e 80, eles fizeram uma série de histórias em quadrinhos com o tema dos contos de fada. Então eles pegavam a Cinderela e recontavam, uma historinha curta ali e tal. Só que essa releitura da Cinderela, da Branca de Neve, de João e Maria. É a Cinderela, a Branca de Neve, João e Maria, a Bela Adormecida, né? E Chapeuzinho Vermelho. São 5 contos que foram sendo publicados em diversas revistas. Alguns deles foram seriados, né? Foram divididos em partes. São contos curtos, né? São releituras desses contos de fada. Por exemplo, eu não vou entrar no mérito de todas as histórias, mas uma que me impressionou, por exemplo, é de João e Maria. Você vai ter lá umas 12 páginas na história, e a gente sabe, João e Maria foram abandonados na floresta, e daí lidaram com a bruxa na casa de doces. Só que a parte da bruxa na casa de doces ocupa umas 3, 4 páginas no total da história. A maior parte dela é eles com o pai e a madrasta. A madrasta que convence o pai a se livrar das crianças, né? Aí as crianças passam por todos os perrengues lá com a bruxa, que é bem rápido dentro daquela história, não é o destaque, e elas voltam trazendo os tesouros da bruxa. Daí elas convencem o pai de que elas podem dar para ele toda a grana se ele se livrar da madrasta, e ele se livra dela. E é muito doida a figura do pai nessa história, porque num primeiro momento ele é levado pela madrasta por causa da volúpia, né? O cara, nossa, ela se oferece para ele e tal. Ela fala, se livre dessas crianças, eu vou te dar uma coisa que você quer. E ele vai todo ali na questão do tesão, né? Do sexo, quer transar. Aí depois é a grana, não, as crianças voltaram, mas elas têm grana e não sei o quê. Cara, esses detalhezinhos, esses desconcertos é o que o Brecha, né, e o Trilho trazem nessas histórias, né? São recontagens, tem muita malícia, tem muita releitura ali, às vezes é bem fiel, mas sempre tem alguma coisinha, por exemplo, a Cinderela, né, o sapatinho de cristal, o príncipe, tudo é ligado com a mídia, com o show, com o espetáculo, com as aparências, a ideia de romance é tratada com escárnio, né? Tipo, tem uma grande ironia, uma grande zombaria em torno da ideia do romance. E, para mim, o ponto alto dessas histórias aqui, desse livro, é a arte do Brecha, gente. Porque, assim, ele é um grande ilustrador, é um grande desenhista dos quadrinhos, é um monstro sagrado, assim. E aqui o cara pira com colagens, as cores são berrantes, você tem muita ideia, em vez de ser o desenho detalhado, você tem muita silhueta, e dentro dessa silhueta tem texturas, tem renda, tem tecido, tem fotografia. Então ficou um material muito legal. Ele solta muito a mão, lembra muito as ilustrações dos livros infantis, assim, mais um lance mais cartoon, né? Menos vinculado com o real. Só que daí vai pra charge, vai pra caricatura, ele distorce a expressão dos personagens. É muito bacana. E eu recomendo, vou deixar aqui a surpresa para vocês, tentem identificar quem são os 7 anões, que os 7 anões ali da Branca de Neve são uma brincadeira à parte. É um livro que eu achei bem legal, agradeço o pessoal da Comic Zone pelo envio. As cores, de novo, cara, a história do Brecha, os roteiros do Trilho são legais. Mas, meu amigo, a arte do Brecha aqui eu achei sensacional. Lembra muito o final dos anos 70, né? Aquela linguagem psicodélica, os Beatles, as ilustrações do Submarino Amarelo.
Cara, os personagens aqui aparecem, aquelas vestimentas, calça boca de sino, super cores. Cara, eu curti bastante, principalmente o visual, assim, eu achei muito maneiro. Então, fica essa dica para vocês. Espero que vocês curtam. Se vocês lerem, digam o que vocês acham. Eu, particularmente, tenho que dizer que, apesar de eu gostar e eu achar que o forte do álbum é a arte do Breccia, né, eu acho assim, não é o top das obras do Trilho. São histórias legais, são boas sacadas, mas não é assim, digamos assim, se a gente fosse fazer o top 5 melhores histórias do Carlos Trillo, não sei se esses contos entrariam, assim. Minha impressão. São legais, a arte valoriza muito, mas também tem essas questões, né? A gente já tá meio calejado. As histórias foram escritas no período da ditadura, né? Num dos períodos mais cruéis lá. E quando eu li isso no prefácio, eu achei que elas iam ser ainda mais cabeludas. Mas não, até que elas são críticas, são ácidas, mas ainda assim achei elas um pouco comportadas. Lógico, o cara também não ia escrever na época da ditadura, não ia peitar lá aqueles militares que aqueles milicos não eram de brincadeira, né? Mas eu fiquei com uma sensação assim que não, apesar de ser legal, ser bom, ele não tá na plenitude, assim, né? Mas se você leu, por favor, deixa a sua opinião aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.